Você já sentiu que o seu dinheiro vale cada vez menos a cada dia que passa? Conta de luz, água, itens de supermercado, vai ano passa ano e parece que o seu dinheiro compra cada vez menos coisas. Mas e se eu te dissesse que existe uma moeda que tem o poder de comprar mais coisas conforme o tempo passa, nenhum governo pode confiscar e ainda por cima você se torna o seu próprio banco? Hoje eu vou te explicar do jeito mais simples do mundo o que é o Bitcoin e por que ele pode ser o ativo mais importante dessa década. Olá, eu me chamo Marcos Rodrigues e seja bem-vindo ao canal Bits e Bytes. Se você quer entender como o dinheiro está mudando e como você pode proteger o seu patrimônio utilizando o Bitcoin, já se inscreve aqui no canal porque ele foi feito especialmente para você. Agora vamos direto ao ponto e sem enrolação. O que é o Bitcoin? Pense no Bitcoin como uma espécie de Pix global, só que sem um banco central envolvido no meio. Qualquer pessoa de qualquer lugar no mundo pode enviar dinheiro sem precisar de intermediários e pagando taxas baixas para isso. Então essa é a primeira característica importante do Bitcoin. Ele é um ativo global. Qualquer pessoa pode ter e qualquer grupo de pessoas pode trocar Bitcoin entre si. Agora vamos para a segunda característica importante do Bitcoin, a escassez. Sabe o ouro? Uma das coisas que fazem o ouro ser valioso é justamente o fato dele ser escasso. Não dá para simplesmente imprimir mais ouro. A quantidade de ouro que a gente tem é mais ou menos fixa. E o Bitcoin replica exatamente isso, só que de forma digital. Na verdade, um pouco melhor até. O Bitcoin é matematicamente escasso. Só vão existir 21 milhões de unidades da moeda, daqui para sempre, no mundo todo. Ao passo que o ouro, novas jazidas podem sempre ser descobertas, e inclusive, em um futuro distante, a depender da evolução da tecnologia, a gente pode passar a minerar ouro de asteroides no espaço. Então, só um asteroide, o 16 Psique, é estimado possuir na ordem de algumas milhares de vezes todo o ouro que a humanidade extraiu ao longo da história. Então, comparando os dois, o ouro ele pode até aumentar a quantidade de estoque dele com o passar do tempo, ao passo que o Bitcoin não. Ele é matematicamente escasso e ele sempre vai ter 21 milhões de unidades. Agora vamos à terceira característica importante do Bitcoin, a segurança. Imagine um livro que vai conter todas as transações do mundo sendo registradas nele. Só que esse livro a gente não vai guardar em um único cofre. A gente vai guardar uma cópia dele distribuída em milhares de computadores espalhados no mundo todo. Esse registro descentralizado a gente vai chamar de time chain, ou mais recentemente, de blockchain. E para que uma transação seja fraudada, necessariamente esse hacker ou esse atacante vai ter que fraudar milhares de computadores espalhados pelo mundo todo. E é por isso que a rede nunca foi hackeada nos últimos 17 anos de história. A quarta característica importante do Bitcoin é o caráter deflacionário dele. Parece uma palavra meio difícil, né? Mas calma, eu te explico. Vamos pegar a curva da oferta e da demanda. Se eu tenho uma demanda fixa por uma oferta cada vez maior, então a consequência é que os preços caem. Porque o estoque que eu tenho, né, ele é maior do que de fato existe de demanda e eu não posso manter ele, né? Eu quero me desfazer. Então, a fim de que eu crie um incentivo para me desfazer do meu estoque, os preços caem. O contrário também acontece. Se eu tenho uma demanda que sobre por uma oferta fixa, a consequência é os preços subirem, porque vão ter mais pessoas dispostas a pagarem mais valor monetário por aqueles bens que são fixos. E, curiosamente, o mesmo efeito de curva da oferta e da demanda pode ser aplicada para o dinheiro. Se a gente tem um dinheiro sendo cada vez mais injetado na economia, a consequência é que ele fica mais fraco, ele perde poder de compra com o tempo. Agora, lembra que eu falei que o Bitcoin ele tem uma oferta fixa? Bom, se a gente tem uma oferta fixa de dinheiro para uma demanda cada vez mais crescente, que é o que aconteceu com o Bitcoin, a consequência é que o poder de compra percebido por ele aumenta com o passar do tempo. Então é como se, ao contrário do que a gente está acostumado na economia, com o Bitcoin ele compra mais itens com o passar do tempo. Então essa é uma característica colateral, mas poderosíssima de um dinheiro com oferta limitada, que é o Bitcoin. Agora vamos falar da quinta e última característica importante do Bitcoin, a soberania. Com o Bitcoin você pode, por exemplo, enviar uma quantia de US$ 1 milhão, por exemplo, dos Estados Unidos para o Japão, sem pedir nenhuma espécie de autorização para nenhum governo ou banco para isso, e pagando taxas baixíssimas por isso, na ordem de alguns centavos de dólar.
Infelizmente, a gente teve exemplos de confisco no Brasil e, por exemplo, o Bitcoin impediria esse tipo de acontecimento, porque a forma como ele foi projetado é que só você, tendo a chave privada da sua carteira, consegue mover aquela quantia de dinheiro. E nenhum banco e nenhum governo pode congelar as suas contas, por exemplo. Então, o Bitcoin representa verdadeiramente a primeira separação entre dinheiro e Estado na história da humanidade. E essa é uma característica muito interessante do Bitcoin. Então, revisando, o Bitcoin é um meio de pagamento global, escasso, seguro, deflacionário, que se valoriza com o passar do tempo, e soberano, ou seja, que é inconfiscável. Mas atenção, o Bitcoin ele também é volátil. Até pela história recente dele, a gente ainda está numa espécie de descoberta de preço. O quanto o Bitcoin realmente vale, conforme as pessoas vão adotando com ele. Naturalmente, ele pode variar de preço. Não é incomum ter variações no mesmo dia de 10% ou variações dentro de um ciclo de 20%, 30% ou até 60%, olhando em ciclos anteriores. Mas este é o seu primeiro passo nessa toca do coelho do Bitcoin. No próximo vídeo eu vou te mostrar como adquirir o seu primeiro pedaço de Bitcoin com segurança. Ficou com alguma dúvida de como o Bitcoin funciona? Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder pessoalmente. Por esse vídeo é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!